aqui você mencionou que você estava conversando com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, um homem que pode ou não desengavetar impeachment de ministro supremo, que pode colocar e pautar a lógica do Banco Master, a CPMI do Banco Master. E a minha pergunta é essa, Marcelo: qual é o trabalho que a oposição vem fazendo em relação a isso e o quão provável é dessa CPMI do Banco Master ser pautada por Davi Alcolumbre? E se você já perguntou para ele sobre isso e já o cobrou pessoalmente, e quem sabe até um bastidor aí, se já deu uma brigadinha com ele para isso andar logo. Não, com certeza, a gente já tem cobrado desde que foi protocolado. Antes da CPI do Master, Jess, ainda a prorrogação da CPI do INSS. Lembro que nós protocolamos, ele não deu nem o recebido documento. Tivemos que ir para o STF, e o STF foi lá e enterrou. Então, o Girão que estava aqui, aliás, falou do voto do Girão, da desculpa, acho que ele foi muito correto. Sim. E ele acho que demonstrou que foi muito mais por ter confiado no Davi Alcolumbre, Exatamente, de que ter uma votação nominal, do que por concordar com o texto, que ele nunca foi a favor do texto da misoginia, mas não deixaram votar o tal do destaque. Eu achei boa a explicação dele, porque eu conheço, ela é verdadeira, e ele veio a público expor isso. Então, nós estamos nesse enredo aí que nós perdemos a democracia no Brasil, no sentido mais estrito do termo, sabe? Porque o Congresso Nacional hoje praticamente não debate, os presidentes das casas decidem coisas fora do regimento, a gente não tem força. Então, qual é a única força que a gente tem para resolver isso dentro da democracia mesmo, tendo maioria no Senado? Porque o Davi Alcolumbre já disse que mesmo que tenha 81 assinaturas, né, diz que até se tiver a dele, ele não vai pautar o impeachment de ministro supremo, já respondeu de público que não vai pautar a CPMI do Master porque seria algo para usar eleitoral. Isso não existe, esse tipo de justificativa. Ele tem obrigação de ler, está lá na Constituição, mas se a gente recorre para o Supremo, aliás, foi feito recurso ao Supremo, está parado lá. Entendeu? Inclusive, um dos recursos está nas mãos do ministro André Mendonça. André Mendonça podia, né, decidir esse tema como decidiu no INSS, e se for voto vencido, pelo menos expor quem são os ministros do STF. Desanima, né, meu? Vai para o STF e desanima, né? Pois é, e qual é, concluindo o raciocínio, desculpa, Emílio, é maioria no Senado, para eleger um presidente do Senado alinhado com o que a gente quer. Isso é só a partir do ano que vem, é nessa eleição para o ano que vem, porque daqui para frente eu não tenho infelizmente, muita esperança de que o Davi Alcolumbre vai fazer coisas que podem prejudicar, inclusive a base mais aliada dele, talvez ele mesmo. Boa. Mas ele ganhou porque votaram nele. Isso. E ele estava lá, podia ter votado nele, né? Também o Marcelo... Eu estava na outra... ele estava na do Hugo Mota. Mas o Eduardo, Mota. O Girão foi candidato. Mas foi a mesma coisa. Vamos votar todo mundo junto, Vamos a mesma linha de comissão. raciocínio. E por isso que não passa. Exato. Agora, no final das contas, o que a gente vê é que tem os acordos muito grandes lá em Brasília e não vai ficar sempre, vai dar uma melada. Big Techs, você também é um cara que sofre perseguição. Qual que é o caminho agora que está de novo no STF? Outro tema Desanima. que a gente desanima, porque é outro tema que a gente vê que o STF está tomando decisões sem Hoje. que... Pois é. Agora, aí anima, por outro lado, o que a gente está vendo vindo de fora. Até porque as decisões sobre as Big Techs afetam empresas que não são brasileiras, empresas americanas. Então, essa investigação do artigo 301 que está sendo feito nos Estados Unidos vai impactar o Brasil, e é por isso que o Lula também ficou tão exaltado. Não só com isso, como também com a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, quer dizer, à medida que o STF vai avançando um sinal que nem o Senado está conseguindo conter, e que só vai conter quando tiver maioria, Deus querendo, e o povo fazendo certo a partir do ano que vem, enquanto isso acontece, o que a gente tem visto? Reações espasmódicas, como esse caso lá do governo americano, que prejudicam o brasileiro no fim do dia. Então, vamos ver o que o STF decide, o que eles vão fazer. Espero que não façam... Eu sei, mas até lá, em ano eleitoral, o governo está colocando, injetando muito dinheiro. Não, estou falando nos influenciadores, na campanha. E aí eles vão fazer de tudo. O PT, assim... Tudo que eles acusam o Bolsonaro de tentar fazer, ou de ter tentado fazer, eles têm absoluta tranquilidade em fazer em dobro.